Hoje nós vamos analisar uma prova teórica realizada no dia 27 de março de 2024. Este aluno foi reprovado, infelizmente foi reprovado, acertando apenas 19 questões na sua prova teórica e errando 11 questões. Sendo assim, a partir de agora, nós vamos analisar quais foram essas 11 questões que este aluno errou na sua prova teórica. Primeira questão desta prova, ela pede para você considerar a seguinte situação. A questão traz um texto e é necessário que o aluno leia e interprete corretamente o texto. Após ler o texto, leia sempre o comando da questão, ou seja, a pergunta da questão. Então, o texto diz para a gente lá: o veículo sobe a Rua das Rosas e, para aproveitar a mudança do semáforo, acelera para entrar na Rua das Hortênsias, quase atropelando uma mulher e seu filho, que estavam tentando atravessar a rua. Ao perceber uma tentativa de reclamação das quase vítimas, o motorista acelera gritando palavrões. Então perceba os detalhes que eu destaquei no texto. É importante que você pegue os detalhes do texto e já vá imaginando, que o Detran quer saber de você. Feito isso, leia sempre o comando da pergunta. A situação descrita demonstra principalmente que alguns condutores. O que o texto demonstra sobre alguns tipos de condutores no trânsito? Resposta correta desta questão era a alternativa B. Alguns motoristas agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Ou seja, agem de uma forma inadequada, com falta de respeito e também falta de educação no trânsito. Esta é uma questão de cidadania. É uma questão que é apenas leitura e interpretação. O aluno acabou respondendo: estabelecem suas próprias normas cidadãs no trânsito. Será que a atitude aqui do motorista é uma atitude de cidadão, de acordo com o texto? O motorista acelerou para entrar em uma rua, quase atropelando uma mulher e seu filho que tentavam atravessar a rua. Veja a irresponsabilidade, a imprudência deste motorista no trânsito. E depois ainda, ao invés de pedir desculpas, este motorista acelera gritando palavrões para esta mulher e o seu filho lá na via, lá no trânsito. Portanto, claro, esta não é uma norma cidadã no trânsito, pelo contrário. Perceba então que a questão número 3 foi uma questão apenas de leitura atenta e interpretação, muito comum nas nossas provas do Detran. Próxima questão desta prova: ocorreu um acidente às 13 horas da tarde, em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Note que eu já destaquei os pontos principais aqui da questão. Importante, ao ler a questão, você pegar as palavras-chave, as partes principais de todas as perguntas. Neste caso, qual a distância segura para o início desta sinalização deste acidente de trânsito? Resposta correta da questão: no mínimo 100 passos longos de distância até o local do acidente. É isso que a regra de sinalização manda fazer. Para cada quilômetro por hora de velocidade de uma via, nós devemos sinalizar um passo longo de distância. Como a via ela tem velocidade máxima de 100 km por hora, é só a gente igualar. Serão suficientes pelo menos 100 passos longos de distância. No entanto, presta atenção agora. Se a questão citasse
que o acidente tivesse acontecido à noite, por exemplo, noite é uma condição adversa. Ou se a questão tivesse citado que o acidente tivesse acontecido em pista molhada ou com chuva, neblina, cerração, nesse caso seria necessário dobrar essa distância para 200 passos longos. Atenção com isso então. Ao sinalizar uma via, nós igualamos a velocidade máxima desta via em passos longos. No entanto, se houver qualquer tipo de condição adversa, no momento desta sinalização, nós vamos sinalizar com o dobro da distância, que no caso aqui seria 200 passos longos de distância antes deste acidente. Importante conhecer essa regra, importante estudar isso, não apenas para a prova do Detran, mas também, claro, quando você for sinalizar uma via, sinalizar um acidente, sinalizar um veículo que está parado sobre a pista de rolamento. Sempre sinalize longe, respeitando esta regra de sinalização de uma via. Próxima questão: o que é um decibelímetro? A palavra decibelímetro lembra decibéis, ou seja, o barulho produzido pelo veículo automotor. Barulho do motor, barulho do escapamento, barulho de som automotivo, enfim. Decibelímetro é um aparelho que mede o ruído emitido pelo veículo. Esta é uma questão de meio ambiente muito cobrada na prova do Detran. O que é um decibelímetro? É um aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Lembrando que atualmente não é necessário que a polícia tenha este decibelímetro para autuar motoristas que transgridem esta norma de trânsito. Próxima questão: é proibida a circulação de bicicletas em... Na resposta do aluno, ele colocou que é proibida a circulação de bicicletas em avenidas de tráfego motorizado com velocidade acima de 50 km por hora. Não existe esta proibição. Bicicletas são permitidas em vias de tráfego com velocidade acima de 50 km por hora. Não há esta proibição. Logo, resposta errada. No entanto, é proibida a circulação de bicicletas nas rodovias, a não ser salvo se esta rodovia possuir acostamento ou faixas de rolamento próprias. Neste caso, o trânsito de bicicletas será permitido, onde existir acostamento ou faixas de rolamento próprias para a circulação de bicicletas. Próxima questão: o condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Neste caso, o condutor comete uma infração de trânsito que é de natureza média. Dirigir com apenas uma das mãos na direção do veículo. Portanto, aqui, o condutor comete uma infração por estar dirigindo com apenas uma das mãos. Nós só podemos dirigir com uma das mãos ao trocar as marchas, ao fazer gestos convencionais de braço para sinalizar uma manobra ou mexer num acessório do veículo. São exceções nas quais o condutor pode dirigir com apenas uma das mãos. Do contrário, se ele for flagrado, estará cometendo uma infração de trânsito que é de natureza média. Próxima questão: para ultrapassagem segura em pista simples, 2 faixas, uma por sentido, sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Qual é o requisito para uma ultrapassagem segura em uma via de pista simples, com 2 faixas de trânsito apenas, uma em cada sentido de direção?
e sem canteiro central. Resposta correta: nos aclives, nas subidas, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Resposta do aluno: retornar à velocidade regulamentada para a via assim que concluir a ultrapassagem. Resposta errada: não se pode ultrapassar a velocidade regulamentada para a via numa ultrapassagem. Resposta errada. O condutor deve respeitar o limite máximo de velocidade para a via em todas as situações. Não é porque o condutor está ultrapassando que ele pode exceder a velocidade máxima para esta via. Resposta errada, e isso constitui uma infração de trânsito também. Próxima questão: é proibido ao pedestre. O que é proibido ao pedestre aqui na questão 17? Resposta correta: atravessar a via nas áreas de cruzamentos. O pedestre não deve atravessar a via na área de interseção de via, ou seja, na área de cruzamentos. Isso é proibido ao pedestre. Resposta do aluno: é proibido ao pedestre atravessar a via com fones conectados à aparelhagem sonora ou celular. Resposta errada: isso não é proibido ao pedestre. Não é proibido ao pedestre, mas ele também não deve fazer isso, pois atravessar a via com fones conectados, aparelhagem sonora ou celular pode causar uma distração e este pedestre acabar não prestando atenção no trânsito, causando um acidente. Então, apesar de não ser proibido, não é aconselhável que se faça isso. Próxima questão: os veículos quanto à espécie classificam-se em. Como são classificados os veículos quanto à espécie, ou seja, a finalidade de uso deste veículo, espécie? Um veículo automotor, ele pode ser da espécie passageiros, para transporte de passageiros. Oficial. Oficial não é espécie de veículos, oficial é uma categoria de veículo. O veículo ele pode ser da categoria oficial. O veículo também pode ser da categoria particular. Categoria oficial seriam os carros do governo, seja governo municipal, estadual ou federal. Carros da polícia, carros do Detran, da prefeitura, entre outros. Veículo oficial. Oficial é uma categoria, não é espécie de veículo. Bem como a categoria particular. Particular é uma categoria, não é espécie de veículos. O veículo particular é o nosso veículo de passeio, o automóvel, motocicleta, ou seja, categoria particular. Misto é uma espécie, tração e de coleção. O restante da frase está correta. O erro está aqui, oficial e particular. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. São espécies de veículos: o veículo para passageiros, veículo para carga, veículo misto, que transporta carga e passageiros no mesmo compartimento, espécie competição, veículo só para competições, para apresentações, veículo para tração, para tracionar, o veículo especial, com características especiais, e o veículo de coleção, veículo antigo, com mais de 30 anos de fabricação e que apresenta suas características originais de fábrica. Portanto, essas são as espécies dos veículos: passageiros, carga, misto, competição, tração, especial e de coleção. Próxima questão: um ciclista desmontado e empurrando sua bicicleta.
Um ciclista que está desmontado e está empurrando a sua bicicleta. Será que ele tem permissão para trafegar apenas pelo canteiro central de grandes avenidas? Será que é apenas neste lugar, canteiro central de grandes avenidas? Então, a palavra apenas, neste contexto, deixou a resposta errada. Ao encontrar esse tipo de palavra nas respostas, interprete. Pode ter erro na resposta com esse tipo de palavra. A palavra apenas, somente, só, a palavra não, nunca, todos, são palavras que podem trazer erros para as respostas. Então, é importante interpretar sempre quando a frase traz esse tipo de palavra. E a resposta correta é a alternativa D. Um ciclista, quando está desmontado e empurrando a sua bicicleta pela via, ele equipara-se ao pedestre em direitos e também deveres, em todas as situações de trânsito. Ou seja, quando o ciclista está empurrando a bicicleta, ele deixa de ser ciclista e passa a ser um pedestre em direitos e também deveres no trânsito. Logo, ele vai poder empurrar a sua bicicleta sobre a calçada, sobre os passeios, sobre as faixas de pedestres, entre outras situações de pedestre. E por fim, as últimas duas questões que este aluno errou na sua prova teórica, questão 23 e questão 30. E se você assistiu a esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar um joinha neste vídeo. Tudo isso ajuda o canal a crescer mais e levar esses conteúdos para mais pessoas que estão se preparando para as provas do Detran. Questão 23. Para dirigir um veículo não articulado, que é utilizado no transporte de passageiros, com lotação superior a 8 lugares, excluído do motorista, o condutor deverá estar habilitado em qual categoria? Qual é a categoria para um condutor conduzir um veículo de transporte de passageiros que tenha lotação superior a 8 lugares, excluído o lugar do motorista? O lugar do motorista nós não contamos em categoria nenhuma. Resposta errada do aluno, ele colocou categoria C. A categoria C não é para condutor de veículo que transporte mais de 8 passageiros. Seria até 8 passageiros. Muita atenção com a leitura e interpretação. Categoria C é para condutor de veículo que tenha até 8 passageiros. E a categoria C é para condutor de veículo cujo PBT, peso bruto total, ele exceda a 3.500 kg. Peso bruto total superior a 3.500 kg. O condutor precisa estar habilitado, no mínimo, na categoria C. E a resposta correta é categoria D. A categoria D, para condutor de veículos de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Nesse caso, o condutor precisa estar habilitado, no mínimo, na categoria D. Por fim, última questão desta prova, a formação adequada da mistura ar e combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função de qual sistema? Qual é o sistema do veículo automotor que faz a formação adequada da mistura ar e combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros? Esta é uma função do sistema de alimentação. O nome do sistema, atenção com isso, o nome do sistema é sistema de alimentação. E o aluno acabou marcando carburação. O carburador nos veículos mais antigos faz esta mistura de ar e combustível. Carburação, carburador. Só que carburação
não é nome de sistema. O nome do sistema é sistema de alimentação. O carburador é um componente do sistema de alimentação. Ele não é o sistema completo. Muita atenção com isso. E mesmo assim, a resposta fica errada, porque aqui a questão trouxe mais um sistema, que não é responsável pela mistura ar e combustível. O sistema de arrefecimento, ele não tem nada a ver com formação adequada de mistura de ar e combustível. O sistema de arrefecimento é o sistema que controla a temperatura de funcionamento do motor. Sistema que faz o controle de temperatura de funcionamento do motor do veículo, sistema de arrefecimento ou refrigeração. Sendo assim, resposta errada. Chegamos ao final desta análise de questões que caíram nas provas do Detran no dia 27 de março de 2024. E se você gostou deste vídeo, não deixe de assistir os outros vídeos aqui do canal. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais.